Oi, a paz a todos, tudo bem? Queria compartilhar aí hoje a palavra de Deus mais uma vez com vocês. E hoje eu queria ler o versículo que está em Tito 2,14. Eu vou deixar escrito aí como sempre, tá? Quem quiser ler. Então, hoje eu li sobre isso, falando sobre um versículo muito profundo, né? Que diz assim: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Então, ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Então, aqui está falando sobre a entrega, né, que Jesus fez por nós. A entrega de Jesus, né, na cruz, do sacrifício que ele fez. Então, esse versículo está falando que ele entregou por inteiro, né? E hoje, estudando sobre isso, esses dias para trás eu já estava lendo sobre esse assunto, refletindo sobre esse assunto. E é muito interessante que quando a gente olha para Jesus, né, para Deus, a gente não consegue imaginar o que ele fez, né? O tamanho desse sacrifício que ele fez, né? Que muitos de nós já conhecem o sacrifício. E quando Jesus fez isso, ele se entregou. Ele não teve meio termo, né? Ele se entregou totalmente a nós. E o que Deus espera que nós venhamos fazer também, né? É nos entregar também, total, para Ele. Enquanto a gente ficar se segurando, né? Assim, se fechando, resistindo a Deus, nós não vamos provar na profundidade, né? Da sua bondade, da sua presença. Então, como um rio ou um mar, que às vezes a gente vai, né, mergulhar, se a gente ficar ali no raso, né, para quem já foi aí em rio, água e tal, se você ficar no raso, você vai ver coisas rasas. Você não vai conseguir, eu não consigo no raso de um rio ou de um mar conseguir enxergar lá no fundo. A gente não consegue enxergar no fundo, só se a gente mergulhar. E o que eu fico pensando? Com Deus é a mesma coisa. Nós só vamos poder conhecer Deus se a gente mergulhar, se a gente entrar na profundidade com Deus. Entrega. Isso tem a ver com entrega. O quanto a gente se entrega, a gente aprofunda. Né? E quanto a gente aprofunda, a gente está conhecendo Ele mais lá no fundo, quem é Deus. E a gente tem hora que resiste demais a isso. Às vezes por uma credibilidade, né, incredulidade, às vezes por, né, falta de fé, que é a incredulidade, né? A gente fica se travando por dúvidas, perguntas, a gente caminha até ali e depois que Deus quer que a gente se entregue mais, aí a gente trava, não anda, não continua. E eu acho muito importante, se você quer conhecer Deus com profundidade, você vai ter que se entregar. A entrega, ela é você ficar nu diante de Deus, você orar com sinceridade, a gente orar com sinceridade diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, de verdade, sem máscara, sem teatro, porque Deus conhece a gente por dentro. Então a gente tem que entender isso, que a gente é dependente dele, a gente não esconde nada dele. Então, a partir do momento que a gente vira e fala, não, eu vou entregar de verdade, sem segurar nada, eu quero abrir o coração ali, quero rasgar o véu, quero também me entregar a ele, assim como ele entregou por mim. Aí o relacionamento começa a ter profundidade. E o relacionamento nosso com Deus é igual o relacionamento que a gente tem com as pessoas também. Se você passar muito tempo com alguém, você vai ter afinidade com essa pessoa, você vai ter, assim, vai ficar mais próximo
vai ter mais facilidade de lidar com aquela pessoa porque você está convivendo com ela. E se a gente não convive com Deus, como que a gente vai ter intimidade? Se a gente passa dias e dias sem lembrar que Ele existe, sem meditar na palavra, sem conversar com Ele, sem passar horas na presença dEle, com Ele. Então, se a gente não faz isso, a gente não está criando vínculo com Ele, a gente não está criando relacionamento com Ele. E automaticamente a gente vai ficar sempre no raso, né? Aí o mar, né, essa água, a gente vai ficar sempre aqui em cima. Deus esperando que a gente venha aqui e a gente aqui em cima. Aí a gente desce um pouquinho e por algum motivo que a gente não queira, a gente trava e a gente volta pro raso de novo. E Deus só esperando a gente chegar aqui. Jesus, quando Ele pagou o preço e se sacrificou por nós, Ele foi no fundo de tudo que Ele podia dar, que é a vida dele. Ele deu o seu tudo, né? Igual a Bíblia diz. Ele veio no profundo com a gente. Só que quando a gente tem a oportunidade de ir no profundo com Ele, a gente, por algum motivo, a gente não vai. Então, assim, Deus espera isso, a nossa entrega. O quanto a gente se entregar vai ser o resultado da entrega de Deus por nós também. Hoje, né? O sacrifício foi feito, Ele já entregou, na verdade. Só que Ele espera, né? O nosso posicionamento, nossa vontade, as nossas atitudes, o coração, as emoções, a mente. Ele espera a gente abrir tudo para Ele entrar, fazer morada e cada dia se aprofundar mais. Então, eu estava lendo sobre isso. Qual é a profundidade que você está com Deus no momento? Qual é a sua profundidade com Deus? Você está no raso? Você está aqui no meio? Ou você já está mergulhando? Essa oportunidade, gente, é para todos nós. Mergulhar com Deus, intimidade com Deus, é uma oportunidade só para alguns que Deus escolheu, não. Essa oportunidade é para todos que queira, né, essa profundidade. E é tão bom quando a gente entende isso, que a gente pode ter profundidade com Deus, nas nossas atitudes, no nosso coração, a gente abrir mesmo e falar, não, menos eu e mais Deus. Isso também faz a gente ter profundidade. Quando a gente quer se diminuir, parar de ficar pensando o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, e começar a pensar o que Deus acha, o que Deus quer, o que Ele pensa, a gente começa a ter a profundidade também. Então, que esse versículo aí venha falar com você, que você venha refletir sobre isso. Qual é a profundidade que você quer ter com Deus? Você quer conhecer Ele só no raso? Ou você quer ir lá no fundo? Então, pensa aí hoje, né, nessa palavra. Não deixa o diabo, né, tirar essa palavra do seu coração. Pensa, raciocina, né, e vê como que tá hoje essa intimidade com Deus. Deus está esperando só você descer, ir descendo, ir lá no fundo, para você enxergar a profundidade com Ele, né? Porque se você ficar no raso, vai ser como o exemplo que eu dei. Você não vai enxergar o fundo. Quem está no raso não enxerga o fundo. Mas se você desce, você vai enxergar tudo que tem lá embaixo. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Tenha uma semana abençoada, cheia do presente de Deus. E que toda mentalidade, né, pequena venha ser quebrada em nome de Jesus. E que sua mentalidade seja a mentalidade de Cristo, né, que esteja voltada para Cristo. Porque Cristo começa a trabalhar na mente, a gente abre o coração, aí Ele trabalha nas emoções, nas nossas atitudes. E automaticamente, quando Deus trabalha lá dentro, o trabalhar dele por fora é visível, né? Apesar que a gente não tem que se preocupar com isso, o que pessoas pensam. A gente tem que dar um bom testemunho, mas a gente não tem que preocupar só o que pessoas acham, pessoas pensam. Deus, o que importa é o que Deus acha, o que Deus pensa, né? Então fiquem com Deus até o próximo estudo, se Deus quiser. Bom final de dia aí pra vocês. Final de tarde, início de noite. Deus abençoe.